Bom dia para você que agora está me acompanhando nesse estudo, uma boa tarde para você que está me acompanhando nesse estudo, uma boa noite para você que agora me acompanha nesse estudo. Que todos nós possamos crescer juntos em graça e conhecimento, no pleno conhecimento da verdade e em todo entendimento da palavra de Deus, para que verdadeiramente sejamos libertos. Hoje nós vamos estudar o capítulo 2 do livro de Gênesis. Na aula anterior nós estudamos o capítulo 1 e o capítulo 2 ele aborda especificamente a criação do homem, o propósito, o local que viveríamos, o que poderíamos fazer e aquilo que nos foi proibido fazer. O livro de Gênesis retrata toda a história da criação do homem, retrata também a escolha do povo de Deus. Então, ao longo dessas aulas, nós vamos aprender muitas coisas que vão nos edificar, abrir o nosso conhecimento e fortalecer a nossa fé. Afinal, a fé vem do ouvir a palavra de Deus. O capítulo 2 de Gênesis informa que a terra tinha o solo, mas ainda não havia arbustos e nem ervas. Ou seja, lembra no capítulo 1 que Deus deu ordem às águas que se ajuntassem em uma porção e a terra aparecesse? A parte seca, ao qual ele deu o nome de terra, e esse ajuntamento de água, ele deu o nome de mares. Pois bem, a terra apareceu a parte seca, mas ainda nenhum arbusto havia sido criado, nenhuma erva também. Por quê? A Bíblia nos diz, porque ainda não havia chovido sobre a face da terra e ainda não havia quem a cultivasse. Desse pó que a terra era constituída, brotavam águas. Isso está escrito no versículo 5 do capítulo 2. Não havia ainda brotado nenhum arbusto sobre a terra e nenhuma erva dos campos tinha ainda crescido, porque o Senhor não havia feito chover sobre a terra e não havia homem para cultivar o solo. Entretanto, fontes de água brotavam da terra e regavam toda a superfície do solo. E a partir daí a Bíblia nos informa o quê? Que o homem ele é modelado por Deus, feito argila. Então, se havia pó e se brotava água, naturalmente a argila, que é uma matéria de consistência pastosa. Ora, só do pó, que é seco, não pode existir uma matéria pastosa. Então era importante que houvesse água. Então a nossa formação, a nossa modelagem foi feito argila. Não é o Rodrigo que está dizendo, é o que está na Bíblia. Por isso que é importante, ao final da aula, o irmão, a irmã, lerem o capítulo inteiro, para que todas as informações que aqui são passadas ajudem na compreensão plena do que vai ser lido. Perfeito. Após a nossa modelagem, a Bíblia nos informa que Deus sopra em nós o fôlego de vida. E isso é extremamente importante, porque a partir daí passamos a ser seres viventes. No versículo a seguir, Deus, ele cria um jardim numa região chamada Éden. A palavra Éden no hebraico dá o significado de bem-aventurança, dá o significado de lugar de grande prazer. E lá ele coloca o homem. Então, Deus nos criou para estarmos num lugar de bem-aventurança, um lugar de grande prazer. Na língua da região, na época, a palavra Éden significava terra fértil. Fazer um paralelo aqui, quando Deus retira o povo do Egito, o que ele diz? Levarei vocês para uma terra que mana leite e mel. Era uma promessa, então sempre foi da vontade de Deus que estivéssemos em uma terra frutífera, fértil. Inclusive no versículo posterior da plantação do jardim, detalha que Deus plantou fez nascer do solo, versículo 9, toda espécie de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. Então, ele deu não só vida, mas beleza e prazer. Prazer o quê? O homem ia se alimentar e sentir prazer.
Então tudo era favorável. Deus não nos criou para sofrimento, não nos criou para contemplar coisas desagradáveis aos olhos, mas sempre quis nos dar do melhor com simplicidade. Porque aqui não haviam bens materiais, não havia o que nós conhecemos hoje, que é fruto de uma evolução ruim. Ah, Rodrigo, mas o celular é ruim, o carro é ruim. Olha, nos ajuda. Só que a materialidade, com a maldade que há dentro de nós, né, nos leva a querer poder, a querer ser maior uns que os outros, e isso aí de fato não é bom. Então, nessa época que nós estamos trabalhando, não havia maldade. Entendendo que na próxima aula será abordado o capítulo 3, que é onde há a queda. Então, vou me ater aqui no capítulo 2, não trabalhar muito informações futuras, para que a gente compreenda aqui o contexto do que estamos lendo. Então, as árvores eram bonitas, agradáveis aos nossos olhos, e os frutos delas eram bons. E no meio do jardim, a própria Bíblia cita, ainda no versículo 9, e no meio desse jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não foram plantadas, estavam, né? As outras Deus fez crescer. E Deus nos coloca, estou falando no plural, para tentar transportar tanto a mim quanto a você para esse contexto. Vamos lá para o Éden. Quando eu estiver falando, quando o irmão estiver lendo a Bíblia, tenta se transportar para o que está lendo. Imagina agora todos nós neste lugar fértil de bem-aventurança, de grande prazer que é o Éden. E o versículo 15 nos vai dizer qual era o propósito de estarmos lá. Assim, Yahvé Deus, o Senhor, tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para zelar por ele e fazer as suas plantações. Então, fica claro que o objetivo de estarmos agora no Éden é cuidar da criação de Deus e zelando por ela, né, como um mordomo toma conta de uma casa e zela pela propriedade, e fazer as nossas plantações. Então o homem não tinha que trabalhar, o homem não tinha dores, não tinha morte, né? O homem tinha o quê? Uma vista extremamente agradável, uma paisagem linda, lindas árvores, e todos os frutos dessas árvores eram agradáveis ao paladar do homem. Olha que beleza. Agora vem a parte importante, o que nos era permitido fazer e o que nos era proibido fazer. No versículo 16, vamos acompanhar a leitura da palavra. E o Senhor deu a seguinte ordem ao homem: comerás livremente o fruto de qualquer espécie de árvore que está no jardim. Contudo, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por quê? Aí vem a condenação, vem o juízo, a proibição, né? Não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal. Qual é a consequência? Ou seja, o juízo de Deus, porque no dia em que dela comeres, com toda certeza morrerás. Ora, Deus não fez nenhuma proibição à árvore da vida. Ou seja, o ser humano ele sempre teve uma opção. Mas ele fez uma objeção à árvore do conhecimento do bem e do mal. E mostrou a consequência dela. Ele não falou, olha, coma da árvore da vida e viverás eternamente. Ele falou, coma livremente de toda a espécie de fruto das árvores que estão plantadas no jardim. Aquelas que já estavam no meio, Deus só fez uma objeção, justamente a do conhecimento do bem e do mal. Se comeres. Porque no dia em que dela comeres, olha, até, claro, Deus é soberano, Ele sabe tudo. E até Ele fala dessa forma, porque no dia em que comeres dela, com toda certeza morrerás. Na próxima aula a gente vai abordar esse tema.
Logo a seguir, Deus, depois de dar essa ordem a Adão, lembrando só existia Adão, Deus fala assim: não é bom que o ser humano viva sem a companhia de um semelhante. Farei para ele alguém que o ajude e a ele corresponda. Mas antes de Deus criar esse ser humano, que nós sabemos que é a Eva, Deus criou do pó da terra também todos os animais terrestres e as aves. Os irmãos vão ler em casa. Eu creio que o Espírito Santo vai despertar você, irmão, você, irmã, para ler em casa. Esses animais que foram criados, logo a seguir foram apresentados a Adão para que ele pudesse dar os nomes. Olha a autoridade que tínhamos, né? Nós fomos responsáveis, o ser humano foi responsável por dar nome a todos os animais que existem. Então nós podíamos fazer as plantações, nos alimentar bem, ver tudo que é bonito, não tinha tragédia, nada de ruim nesse momento. E ainda recebemos a graça de poder dar nome aos animais. E após toda essa nomeação, né, os animais tinham as espécies que as correspondiam. Né? Por isso que é importante o que foi falado na primeira aula, que macaco se relaciona com macaco, cachorro se relaciona com cachorro. Né? Então o homem se relaciona com o homem que o corresponda. Trazendo para a questão do sexo, homem, o que corresponde a ele é mulher. Então não se pode fugir, essa é a ordem de Deus, Deus é soberano, então não existe outra criação, outra opção. Pois bem, e aí Deus, nós sabemos o que a Bíblia relata, que Adão cai em profundo sono, mediante a vontade de Deus, e Deus retira uma parte do lado do Adão, uma costela, preenche esse lugar com carne, e da costela vai modelar a sua correspondente. Tá? Então, assim que ela é modelada, Deus acorda Adão e apresenta ela a Adão. No versículo 23, nós vamos ver a reação de Adão. Então exclamou Adão: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porquanto do homem foi extraída. E Deus fala: por esse motivo é que o homem deixa a guarda de seu pai e sua mãe, para se unir à sua mulher. E eles se tornam uma só carne. Então é a criação de Deus. Não se questiona Deus. Não se questiona, pode, por acaso, porventura, pode a criatura questionar ao Criador? Jamais. Então, Deus criou o homem e quem pudesse corresponder a ele, que é a mulher. Não existe uma terceira opção. Glória a Deus. E o versículo 25 termina o capítulo 2. O homem e a mulher viviam e não se envergonhavam. Então, havia vida, havia prazer visual, havia prazer através da alimentação. O homem fazia as suas plantações. Lembrando, o homem se alimentava de ervas e frutos, não se alimentava de animais. Então tinha uma dieta totalmente natural, no sentido de ervas e frutos. Não existia maldade, não se envergonhavam de nada, estavam numa terra de bem-aventurança, uma terra fértil, uma terra de grande prazer. Ou seja, sempre foi o propósito de Deus que vivêssemos assim. E assim será. Mas vamos abordar especificamente esse tema a partir da próxima aula. Né? Dando um pequeno spoiler, como nós perdemos isso tudo e como nós já hoje, logicamente, sabemos, mas já havia, ainda que um juízo de sentença de Deus por uma desobediência nossa, já havia, pela misericórdia dele, uma opção de resgatar tudo que foi perdido.
Então eu agradeço a companhia do irmão e da irmã, que essa palavra cresça no seu coração e frutifique. E até a próxima aula. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus. Amém.